Opa, foi um aviso do Zoom aqui. A gente faz esse tipo de serviço também. Brevemente sobre mim, tá? E aí quando o Paulo falou da carreira, das mudanças, do mundo VUCA, isso é um perigo, Paulo, porque me apaixona. Então, falar sobre carreira... Em resumo, assim, eu sou um cara curioso, né? Eu acho que foi isso que construiu minha carreira. Eu já trabalhei em startup multinacional, inovação em governo com burocracia, hoje na Deloitte. Então, fundei uma startup também no meio do caminho. Então, minha vida é um pouco tortuosa e o que define, eu acho que é a curiosidade, né? Eu acho que essa é a característica para o futuro, que independente do que foi, cada dia está mais aberto o que vai ser, né? Dependendo das nossas paixões e, claro, sabendo de data science, que é o call do momento aqui. Eu me lembro que isso, quando eu fiz o mestrado, parecia futuro e hoje, assim, decisões do dia a dia são tomadas com isso, né? O Think faz parte da linguagem, decisão baseada em dados, BI, etc. Então, ser um pouco de mim, assim, o que une também tudo que eu fiz é engajar pessoas em projetos que façam sentido. Então, o olhar que eu busco contribuir aqui para a discussão, né, é entender como que a gente alia tecnologia com o engajamento das pessoas, né, nos projetos, por isso do PMO, a parte mais técnica, mas também a parte de gestão de mudança para a gente fazer as mudanças acontecerem. Então, obrigado aí, um ótimo evento aí para todo mundo. Pedro, não explicou um pouquinho como é que você começou de arquiteto. Opa, é porque aí é o perigo que eu te falei. Então, aí é o perigo para contar a história. Então, eu sou arquiteto de formação, então quando eu falo isso em empresas de tecnologia, eu falo, ó, não é arquiteto de software, tá? É arquiteto de casa. Então, eu me apaixonei pela área de gestão e trabalhei onde eu migrei mais, né? Gerenciamento para sustentabilidade e o gerenciamento das obras do Parque Olímpico da Barra. Isso em 2014, eu acho, né? Em 2014 eu conheci a gestão ágil tô vendo meu amigo Jesuíno aqui, um prazer também. Então, desde que eu conheci a gestão ágil, aquilo explodiu minha cabeça e eu vi que tinha que mudar de rumo, que era aquilo que eu queria fazer. E aí me orientei, fiz o mestrado em engenharia de produção e desde então essa foi a transição. Sempre fui um arquiteto com cara de gestão e decidi de fato migrar quando conheci esse mundo VUCA aí que você comentou da gestão ágil em 2014. Valeu, Paulo. Boa. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Agradecendo a Think, obrigado a todo mundo que está aí online assistindo. Valeu, Marcelo e Pedro, dividir com vocês aqui. Bem legal isso. Bom, assim como o Marcelo, eu sempre tive um viés tecnológico muito grande. Eu sou formado em TI, por mais que no meio do caminho e depois da minha pós-graduação, eu acabei seguindo para um lado mais de negócio, um lado mais estratégico, mas o desejo de fazer com que as coisas funcionem de um jeito melhor, que as pessoas sejam mais produtivas, que os processos sejam mais eficientes, sempre esteve dentro de mim e conectado com a minha carreira, mesmo antes de eu trabalhar em serviços compartilhados. Trabalhei em diversos segmentos, trabalhei com telecomunicações, trabalhei em birô de crédito na Serasa, eu trabalhei na Croton em 2013 e 2014, mandei muita informação para o pessoal de M&A na época da aquisição da Anhanguera, então eu vi o processo todo, como funcionou. E desde 2016 que eu estou inserido dentro do contexto de serviços compartilhados, e sempre com uma área com foco em melhoria, em automação, bastante foco em pessoas também, então bastante com comunicação, e conheço o pessoal da Think desde a época do Grupo Pão de Açúcar, que foi onde eu comecei a lidar com serviços compartilhados, e saí do varejo, vim agora para o hospitalar, na época ímpar, e agora mudou para a DASA, e o crescimento da DASA o que já cresceu e o plano do que vai crescer beira o assustador. Então, realmente eles estão com muitas aquisições, muitos planos, e a gente de serviço compartilhado tem uma meta de cada aquisição de hospital, em 60 dias tem que virar para o CSC os processos. A gente não está 60 dias. A gente não está ampliando a nossa carteira, então
os processos que a gente faz, os 18 processos dentro do CSC, se mantém os 18, porém, a partir do momento da aquisição de um novo hospital, em 60 dias, a equipe de melhoria contínua tem que ter feito todo o mapeamento, ter feito todas as análises e migrado o processo do melhor jeito possível. E, com o tema, né, desse nosso encontro, conseguir fazer mais com o mesmo. Então, muito obrigado pelo convite, bem legal a gente poder falar sobre isso. Espero que seja produtivo para todos. Boa. Então, vamos direto um pouquinho a trazer essa conversa agora um pouquinho mais para esse mundo dos dados e um pouco sobre como é que foi esse momento de vocês de começar a pensar em dados como uma ferramenta para ajudar vocês no dia a dia, quando ninguém estava falando sobre isso. Então, eu lembro que em 2018, o Pardi, a gente se encontrou pela primeira vez no Cubo, acho que foi uma apresentação sobre CS6, né, que teve lá no Cubo. Exato. O dia do CSC, né? Era o dia do speed do CSC. Isso. E aí o Pardi abriu para mim que, olha, a gente vai fazer uma aquisição agora da Ser Educacional, né? Da Somos. Da Somos. Somos Educacional. Somos Educação. É. E você, naquela hora, você falou, cara, eu quero mapear as atividades, eu quero entender o que vai chegar para mim antes de chegar. Como é que foi essa... Uma coisa foi a ideia, né? Você teve a ideia ali e aí contratou a Fink, colocou o software, não tinha ninguém na tua equipe ainda com esse skill de dados, ou você estava construindo um time naquele momento, nesse sentido. Eu acho que até um pouco, 5 anos atrás, as áreas de gestão de serviços e de melhoria de processos eram muito áreas de entrevista, né? Eram áreas de entrevista, eram áreas de indicadores. E aí, de repente, você chegou e virou o jogo e falou, olha, não, eu quero fazer essa migração das atividades usando dados. Como é que foi, assim, do momento da expectativa para a realidade, quando você realmente começou lá o processo com a Somos e você começou a usar dados, e como é que foi um pouco esse momento? Legal. Nossa, é um tema fantástico de falar aqui. Primeiro, abençoado seja o dia que eu conheci vocês naquele evento. Pior que é a verdade, porque é o seguinte, eu tinha, exatamente nesse dia, a gente tinha na expectativa, né, essa aquisição dessa empresa, da Somos, que hoje faz parte do grupo, né, Somos, a Vasta. A gente já tinha feito muitas aquisições, assim, como o Croton, o próprio Renato sabe disso aqui, muitas aquisições. Eram aquisições grandes, como a Anhanguera, lógico, que tinham 19 mil colaboradores, só a Anhanguera, mas pequenas aquisições eram quase que mensais. A gente tinha um processo de integração fantástico, assim, desenvolvido internamente, com time interno, com TI interno, um time fantástico de TI interno que, assim, cara, arrepia de falar a capacidade que a gente tinha de fazer integrações. E era igual o Renato falou assim, cara, vocês têm 60 dias, vocês têm 35, vocês têm 40 dias, vocês têm 3 meses para Anhanguera para ter 19 pessoas. Beleza. Então, Paulo, a gente tinha um super orgulho, uma super capacidade real de fazer integrações. Mas aí vem a Somos. A Somos era uma empresa que a gente não conhecia, não era uma empresa de ensino superior, né? Era uma empresa do ramo educacional, mas com a cultura bem diferente da nossa. A gente percebia que a cultura é diferente. A cultura da empresa, né? Das pessoas que trabalham, a cultura de prestar o serviço, a cultura das pessoas do CSC era diferente da nossa. E a integração era ousada, o tempo era ousado, os objetivos eram ousados, principalmente de performance. Até então, antes de conhecer realmente naquele dia a Fink, a gente ia para um processo normal de integração. Mapear processos, mapear pessoas, espelhar processos, espelhar sistemas, paralelos, homologação, go live, se Deus quiser.
Mas aqui, diferente das outras, tinha uma premissa muito forte. É uma premissa para qualquer integração que a gente faz, e qualquer um aqui tem essa premissa, as empresas, assim, nenhum pratinho pode cair. Mas nenhum pratinho, nenhuma xicarazinha, nem se for um pratinho de plástico. Tá bom? É lógico que a gente fala tá bom. E nesse dia, eu vendo a diferença de cultura, isso me preocupava. Eu falava, cara, é muito difícil não cair pratinhos, eu não conheço as pessoas, eu não vou conseguir lidar, eu não vou conseguir fazer gestão, ser líder para uma cultura diferente, até que tudo esteja integrado dentro do CSC Cogna. E quando eu olhei a ferramenta lá, eu falei, poxa, essa ferramenta, ela me dá alguns dados do que a pessoa faz, do que a pessoa não faz, quanto ela acessa o sistema, quanto ela não acessa, ou seja, o público aqui deve conhecer muito bem a quantidade de dados que se transformam em informações pela Think, e imediatamente veio à cabeça, cara, isso é o que eu preciso para que eu consiga saber o que essas pessoas, como essas pessoas fazem, o que elas fazem, o quanto elas estarão engajadas quando a gente apresentar um plano de integração dizendo que todos os serviços que elas fazem serão migrados para o CSC. Isso é mensagem ruim, é mensagem pesada. As pessoas levantam a mão e perguntam, poxa, eu vou ser desligado? Em muitos casos, não. A gente faz um trabalho de aproveitar todo mundo. Mas é onde as pessoas largam a caneta. É lógico que estou falando de profissionais e pessoas, tem pessoas que não, mas alguns sim. Mas é a nossa sensação que isso vai acontecer. E quando eu olhei a ferramenta, eu falei, cara, eu vou saber quando o cara largar a caneta. Eu vou saber quando eu tiver 15 pessoas no contas a pagar, com só 7 trabalhando. E aí, no próximo mês, vai ter um atraso de pagamento. Eu falei, o que aconteceu? Ah, o sistema falhou. O sistema falhou? Não, eu vou saber que 7 pessoas não fizeram nada. Então, isso eu falei, cara, eu vou prever antes de acontecer. Se eu realmente, se eu sentar com a ferramenta aqui na minha frente e eu olhar para ela e como você falou, não tinha time. A primeira vez que eu vi a apresentação, que eu sentei com o teu time, eu falei, me mostra realmente. Eu falei, cara, se eu conseguir olhar aqui e ver que o João e a Maria não colocam a mão mais no meu RP financeiro, aquilo daqui uma semana parou e vai vir multa. Eu falei assim, então eu vou prever o que vai acontecer. E aí foi isso. Bom, cara, assim, pulando algumas etapas, eu levantei da cadeira aquele dia. No outro dia eu sentei com o meu vice-presidente e falei, cara, eu descobri isso aqui, tem isso daqui, isso aqui salva a gente daquele temor que a gente tem. Eu posso implantar? Obviamente, ele falou, quanto custa, como funciona, o que é. Eu passei, a gente tocou o barco. A gente se conheceu, se eu não me engano, no máximo em setembro. Em novembro eu estava instalando as máquinas. A gente colocou... E aí, nessa ideia de colocar nas máquinas desse time que a gente precisava monitorar para a gente manter a operação funcionando, jamais parar a operação, aí, obviamente, eu já convenci, já tivemos ideia de colocar tanto no time deles quanto no meu time. Eu falei, cara, vamos lá, vamos por tudo. E a gente colocou lá em quase 500 pessoas, onde a gente implantado, funcionando e na tela, é claro que vocês sabem, inclusive, a gente já falou isso várias vezes em vários eventos, quando colocado, e a hora que vamos subir a primeira carga de dados, a gente cai para trás, porque a gente fala, meu Deus do céu. Cara, por onde eu começo esse negócio? É muita informação. Qual que é a primeira linha que eu olho? Só que, mesmo eu não sabendo por onde começar, e focando, que a pessoal foquem naquilo que a gente precisa saber quem está largando a caneta e quem não está, porque a gente tem que manter a operação. Cara, a gente começou a prever isso, virava um mês, na segunda semana a gente pensou, cara, essa pessoa vai dar problema. Essa. Senta lá e vê se eles estão afim, vê se eles não estão afim, se eles querem continuar, se eles preferem sair da companhia. Abrir o jogo, o pessoal fala assim, cara, não quero mais ficar mesmo, melhor você me substituir. A gente ia lá substituir, tocava o barco e continuava. É duro, é seco, mas a gente tem esse papel. A gente tem esse papel de manter a empresa funcionando. Então, foi impressionante, porque esse efeito que eu queria, né, a causa e o efeito, foi 100%. A migração foi um sucesso, a gente conseguiu perceber as pessoas que realmente, poxa, se desmotivaram pela notícia, que é uma notícia terrível, as que se motivaram, falaram, cara, eu quero trabalhar com vocês, putz, sempre quis, sabe, a gente percebeu tudo ali dentro. Isso ajudou, inclusive, a gente até a ver as pessoas que se motivavam, poxa, quer dizer que eu vou fazer parte da Croton, da Cogna, e trazer mais para o time.
Então, entre a minha expectativa, né, de ferramenta para monitorar, para eu não deixar nada parar, para não deixar nenhum pagamento, nenhum lançamento, nenhuma folha de pagamento em atraso, foi perfeita, porque eu conheci quem não queria mais e conheci quem queria ficar. Tá neste processo do início, do pontapé inicial daqui, porque eu precisava da Fink lá, acabou aí. É que aí depois tem toda uma história grande, que eu vou deixar para a gente falar já, que é, poxa, cara, agora eu tô cheio de dado aqui. Eu vou fazer algo a mais com isso. Eu já fiz a primeira etapa, cara. Agora tem coisa a fazer, que é onde a gente montou a equipe, eu acredito que a gente vai falar isso já aqui, né? Deixa pro pessoal aqui bater um papo também sobre isso. Renatão, fala aí como é que tem sido essa loucura aí na DASA. Só nos últimos meses foram 2 ou 3 aquisições, foram 70 unidades a mais. Já estão falando aí de IPO. E aí, como é que foi como é que está sendo? O Renato já usou a Fink no GPA, no CSC do GPA, e aí depois foi para a rede ímpar, e aí trouxe a gente para lá, para a rede ímpar. E aí conta um pouco aí como é que foi essa experiência, o início dela, quando começou a meter a mão na massa mesmo de dados. Perfeito. Cara, foi bem... Eu já conhecia, né, o trabalho de vocês, já conhecia bem a ferramenta. Então, quando eu migrei para um novo CSC, eu já tinha uma ideia que era necessário, desde o D0, uma ferramenta como a Fink dentro do serviço compartilhado. A gente fez uma abordagem diferenciada, né? Então, é uma abordagem onde nós comunicamos o nosso CSC, que a gente instalaria uma ferramenta que faria um monitoramento das atividades digitais e que nos traria insights para melhorar a produtividade. O Paulo até foi lá, se apresentou para todo mundo, explicou da ferramenta. Isso ajudou a tirar qualquer medo, qualquer receio de estou sendo monitorado. Então, a presença do Paulo, uma gestão bem próxima da equipe, fez com que a gente conseguisse instalar a Fink completamente aberto, então todo mundo sabendo da instalação. E eles até nos ajudam, depois eu falo melhor sobre isso, no retorno das informações que a Fink traz. E é interessante, né, que o Marcelo comentou, né, tem aquele momento de chegar para o vice-presidente, chegar para o diretor e falar que você quer fazer um investimento em uma ferramenta. E foi bem interessante, a gente vai até falar sobre isso depois, que a nossa abordagem foi a seguinte: essa ferramenta não vai apenas monitorar as pessoas, não é esse o core, não é esse o intuito. Mas com essa ferramenta, eu vou te entregar uma vaga minha que está em aberto, que eu não contratei, de um analista de processos. O diretor olhou, então calma, você vai entregar um analista de processos? Sim. Eu tenho uma vaga na equipe de gestão de serviços para um analista de processos sênior. Eu não vou contratar essa pessoa, porque com essa ferramenta eu vou entender os processos de um jeito muito mais detalhado e muito mais rápido do que eu ter um coitado de um analista tendo que sentar com diversos hospitais. Antes da gente adquirir a Fink, eu viajei para diversas unidades, viajei para diversos hospitais da rede, porque ainda não tinha a minha equipe de gestão de serviços montada, para poder fazer exatamente, sentar do lado do gestor, sentar do lado do colaborador, fazer uma cronoanálise, fazer um mapeamento funcional, entender o as-is de como as coisas estavam sendo feitas. Então, eu tive que fazer isso no punho na hora que eu cheguei na ímpar, naquela época ainda ímpar. Então, foi muito fácil vender a importância da Fink e vender também como que agora, nesse primeiro ano, eu vou ter ganhos. Cara, o seu ganho está aqui. O seu primeiro ganho vai ser eu deixando de contratar um analista. O seu segundo ganho é que eu vou garimpar com essa ferramenta oportunidades de automação e oportunidades de melhoria. E como todo CSC que entra, quando eu entrei no Grupo Pão de Açúcar, era um CSC antigo já, desde 2011, 2012. Até antes. Na época do GPA, eles trabalhavam com, por causa das fusões, se eu não me engano, trabalhava com 2 computadores, né? Isso, lembra disso, cara? Um para cada RP. Exato. A gente instalou a Fink no GPA e daí umas pessoas com a produtividade super baixa, sabe? Caramba, essas pessoas
eu até conheço essas, né? Por que que elas estão com a produtividade tão baixa? E quando a gente via, porque a pessoa tinha literalmente 2 máquinas, uma para sistemas da Via Varejo e uma para sistemas do Grupo Pão de Açúcar. E a pessoa migrava de máquina em máquina e só tínhamos instalado a Fink em uma delas. Então, realmente a gente tinha essas dificuldades, né? E era algo que com certeza era mais perceptível, mas como toda virada de CSC, você começa com um mato muito alto em automação e melhoria de processo. Porque muitas coisas, mais que você tente fazer uma melhoria antes da migração, a pressão da migração que eu comentei, que o Marcelo comentou, faz com que às vezes você precise migrar processos e migrar atividades não no seu to-be ideal. Você acaba, muitas vezes, até trazendo as is. Do jeito que o processo está, eu vou trazer, deixa ele debaixo do meu guarda-chuva e depois eu trabalho. Isso pode acontecer. Então, a oportunidade de ter uma ferramenta que consegue esse mato alto ser resolvido rapidamente é muito bom. A minha equipe de automação na Impar é um colaborador, eu tenho um programador. Um pouco diferente da estrutura do Pão de Açúcar, que eu tinha 8, 9 pessoas focadas em automação, mas porque eram serviços compartilhados de 1.200, 1.300 pessoas. Esse meu programador é uma automação por mês. Às vezes é algo simples. Às vezes ele pega a ferramenta da Fink e ele consegue ver que, por algum motivo, tal colaborador entra muito no site da Bradesco. Caramba, mas por que esse cara entra tanto, né? E ele faz tantas operações de Ctrl+C, Ctrl+V dentro desse site. O meu analista pegou esse insight com a Fink, senta com o colaborador e descobre que a pessoa só está baixando o demonstrativo de pagamento, porque o Bradesco faz pagamento a cada 15 dias, só que acaba acumulando muito. Então, beleza. Vamos fazer um robô que vai baixar isso para ele e colocar numa pasta de rede. Às vezes é algo tão pequeno, onde quando você vê no todo, é um ganho de tempo tão grande que você acaba meio que se pagando. A ferramenta se paga, a sua estrutura se paga. Ah, por que o Renato tem um analista de automação? Por causa disso. Uma automação por mês. Tem mês que às vezes são 2 automações. Isso uma pessoa apenas. Então, a capacidade... É muita informação. Então, você tem que saber mastigá-la, você tem que conseguir entendê-la. Mas é informação muito rica e que auxilia muito no processo de melhoria, independente se é um CSC novo, que o da DASA está desde agosto 19, ou seja, um CSC antigo, que nem o do GPA. São muitas oportunidades baseadas nessa análise de dados e com a experiência de utilizar uma ferramenta que te auxilie nisso. Pô, legal, Renato. Pedro, conta um pouco aí. A Deloitte, ela começou a ser nossa cliente, o BPO da Deloitte começou a ser nosso cliente, se não me engano, em 2019, 2018, no BPO. E aí, no ano passado, a Consulting começou a usar a Fink. E é interessante o que a gente fala em relação a... Hoje em dia, a gente tem que olhar, quando a gente pensa em eficiência operacional, a gente tem olhado para 3 camadas. People, né? Assim, a gente olhar para comportamentos, para a gente olhar para perfil, olhar para equilíbrio da jornada de trabalho, a parte de process, que é o step by step, né? A gente conseguir entender ali o passo a passo que cada um está fazendo, as movimentações manuais, os arquivos manuais utilizados, etc. E a parte de plataformas, que são sistemas que a gente usa, né, que de uma certa forma vão suportar o processo e as pessoas, né? E aí vocês tiveram essa sacada de começar a olhar para gerenciamento de projeto, mas com olhar de dados. Conta um pouco como é que foi essa movimentação. Legal. Estou pensando aqui, acho que pensando até na área PMO, né? Você falou do BPO, depois, Marcelo, vou querer trocar uma ideia aí, porque é RP, a gente trabalha bastante, aí depois eu vou marcar um papo com o Vitor e com você, que eu acho que tem aprendizados aí. Olhando na perspectiva do PMO também, assim, se eu fosse fazer um meme, né? O que PMO faz? Relatório, né? Pega Excel daqui, joga dali, leva informação para o executivo. Então, nesse contexto de ciência de dados, hoje é inadmissível você ficar perdendo tempo gerando informação, né?
Então, eu acho que isso é um pouco do background, que quando eu comecei a ter contato aqui com os relatórios da Think, e um ponto, Paulo, que eu acho que é o principal, eu comentei com a Rafaela, a cultura, né? A cultura de orientação a dados. Então, a gente sair, isso é uma frase que me marcou, assim, de uma liderança, tá? Sair daquilo que eu acho para aquilo que eu meço. Então, acho que esse é parte da conversa também, que toda a orientação das pessoas está pensada, orientação a dados, talvez a gente tenha tido sempre, como eu te falei, todo mundo sempre fez relatório, sempre teve que fazer apresentação e tudo mais. Mas com o Big Data, né, com a experiência que a gente viu da Think pela agilidade, como o Renato falou, que a informação chega, eu percebo que a cabeça fica mais orientada a isso, né? Então tem esse lado do PMO que tem que trabalhar com business intelligence, é uma outra questão, né, de como gerar informações de uma forma mais rápida, e esse trabalho com a Think também de como a gente percebe que a cultura de orientação a dados está cada vez mais permeada, né, nesse tipo de tomada de decisão, que pessoas têm vieses, né, tem seus dias bons e ruins, então quando a gente coloca e consegue encaixar, né, uma leitura, como o Renato colocou, orientada a dados, isso é indiscutível. E quando é discutível, é quando ele comentou, pô, fulano é bom, por que o relatório está? Então, é uma discussão que leva para a ação, né? Então, queria trazer um pouco desse tema da cultura, que pessoalmente achei uma linha bem interessante, tá? Não sei se eu respondi. Não. Respondeu, e eu acho que você falou um negócio muito, muito interessante, que é assim, eu estava lendo um material sobre viés, né? Uhum. A nossa co-founder, a Duda, líder de Data Science, escreveu um artigo agora para a MIT sobre viés, né? Como você tirar o viés na gestão, né? E eu vi um material falando sobre 20 vieses cognitivos que a gente tem e que acaba atrapalhando demais a nossa tomada de decisão. Então, você tem um viés de ancoragem, você tem viés heurístico, você tem viés de ponto cego, você tem 20 diferentes vieses que estão incorporados na gente, como ser humano, e que, de uma certa forma, os dados deveriam te ajudar a sair um pouco desse viés. Aí eu falo um pouco, por exemplo, pré-pandemia, a maioria das empresas tinham medo de colocar as pessoas em home office, né? Isso é um viés interno nosso, é o acho versus dados. Enquanto isso, a gente na Think já sabia, por causa dos nossos clientes que já estavam usando e experimentando o home office em algumas áreas para poder convencer, fazendo hipóteses, teste, mede, e aí leva para o executivo para mostrar os resultados. E a gente já tinha visto, já estava verificando que era em torno de 22% a mais de foco quando se estava em casa. E é interessante que talvez você fale assim, a pessoa em casa ela fica mais focada. Na verdade, não é isso. A gente estudando um pouco mais sobre isso daí, na verdade, a pessoa é isolada. Ela pode estar na empresa, porém, se ela está isolada, ela consegue focar mais do que o open space. Então, Harvard e MIT fez um estudo muito interessante em 2019, onde a conclusão do estudo foi as empresas fizeram uma baita de uma besteira em fazer o open space, porque o open space ele foi criado para aumentar o relacionamento
entre as pessoas, a interação entre as pessoas, e aconteceu o contrário. As pessoas não se relacionaram mais e perderam produtividade, perderam foco. Tanto é que você via nos open space, você chegava no Cubo, onde ficava o nosso escritório, se chegava em qualquer lugar que era open space, era todo mundo com fone de ouvido. E não é só fone de ouvido, é aquele fone de ouvido que bloqueia qualquer som exterior, e às vezes o pessoal nem escutava música, só deixava o fone ligado para ele bloquear o som do ambiente aberto. Então, na verdade, é interessante essa questão que você colocou de vieses e um pouco da cultura de decisões baseadas em dados, porque eu acho que é um aprendizado que todo mundo está tendo que entender como fazer isso daí no dia a dia, né? E aí eu queria começar com você mesmo, Pedro. Como vocês estão fazendo isso daí no dia a dia? Como vocês estão usando esse big data e transformando o mindset das pessoas, principalmente da gestão? Isso é um problema que a gente tem desde o começo da Think, onde, se você não treinar bem a gestão usa mal os dados, né? Acaba usando os dados como se fosse um chicote eletrônico, fica usando apenas para monitoria e observação do funcionário, como se fosse um Big Brother. E, na verdade, os dados eles são desenhados para te ajudar de uma forma muito mais ampla, né? People Science, né? Então, assim, você vai olhar para as pessoas com um olhar de ciência, de entender comportamento, de entender equilíbrio, jornada, burnout, entender o perfil da pessoa em termos de uso de sistemas versus o perfil da área, o quanto que, de repente, pode estar tendo um desvio de papel e responsabilidade que você espera daquela pessoa pelo perfil dela de uso no dia a dia dos sistemas. Então, essa parte de people analytics e people science é tão mais ampla do que ficar só olhando, monitorando ali o funcionário no dia a dia, mas tem essa questão do mindset de gestão, é uma ferramenta muito nova. Os dados eles trazem muito poder, né? Eles te dão uma visualização tão grande do que está acontecendo, que isso pode acabar te consumindo e te levando para um viés e para um olhar errado. Conta um pouco, Pedro, como é que vocês estão fazendo hoje com relação a essa questão do mindset? Legal. A Deloitte em si está num panorama muito grande de eficiência operacional, então eu vejo isso até em áreas internas, assim, em reuniões de avaliação de performance, né, de profissionais. Então, tudo está passando por uma camada de organização, BI e otimização, né? Então, acho que eficiência operacional, como você falou, é a palavra de ordem. Uma área que me toca em específico, que eu trabalho bastante, é com KPIs, né? Então, levar informação para a tomada de decisão estratégica sobre mudança de processo, sobre eficiência, de fato, de processos e resultados. Uma outra coisa que você falou que era legal sobre... do dado, né? Isso eu comentei também, eu falar desse tema do viés. Isso eu comentei também, me lembro com a Rafaela, que o dado ele é imparcial, né? Então, a pergunta certa a ser feita, né? O olhar que a gente dá é o diferencial. Então, uma coisa que eu acho legal é que vocês buscam trazer já um pouco uma resposta mais mastigada, né? E a gente pode construir junto relatórios e tudo mais, mas corroboro aí com a ideia de que, dependendo do olhar que a gente dê, a gente pode carregar muito o viés, né? Para um lado, seja para, como você comentou, do chicote, para as pessoas, ou seja, entender que aquilo, como o Renato colocou, né? Eu achei muito legal o que ele falou ali. Olha, não é que o fulano está trabalhando menos. O dado está me mostrando uma coisa, que o meu conhecimento prévio diz outra, então vou tomar uma decisão baseada em dados, mas contextualizada e baseada no que eu entendo, de que determinada coisa deve acontecer. Eu acho que o perigo é não ter isso que ele fez, né? O perigo talvez seja tomar uma decisão
que é só baseada em dados, né? Mas que não tem contexto, que não tenha uma análise, né? Esse tema do viés eu acho que está muito em voga quando a gente vê o que eu achava do Big Data 3 anos atrás, eu acho que é hoje inteligência artificial, né? Então está se discutindo muito a construção dos algoritmos e talvez daqui a 4 anos esse call seja para falar de inteligência artificial, mas é um pouco isso, assim, os dados estão no Espero que dia a em 6 dia. meses, tá? Pois é, olha a minha cabeça linear no mundo exponencial, talvez em 6 meses. Pelo que a gente já está trabalhando aqui nos bastidores, eu espero que em 6 meses. Legal. Então, corroborando, eu acho que é isso, assim, a gente, vou usar até o exemplo do próprio Renato, que eu adorei, ele é o contexto de quem está ajudando a tomar decisão, conhecendo o cara, o banco de dados relacional, tabela, Paraná, de como tudo funciona, BI, mas para levar para um fórum certo, com o contexto correto para a tomada de decisão. Marcelo, conta um pouco aí esse mindset, como é que é o mindset para baixo e o mindset para cima? Porque ambos precisam ser alinhados às expectativas, né? Tem um negócio legal aqui que junta ao assunto anterior, que é legal de dividir. Quando a gente começa a trabalhar com dados, né? Dados, muitos dados, e começa a obter informações com esses dados, né? Porque só dado não vai para nenhum lugar, você precisa transformar isso em informação que seja útil, né? E tem pessoas aqui, inclusive, assistindo, quase todos os SCs participam de grupos, né? Para compartilhar, né? Benchmarking. Isso é essencial, ainda é essencial, é fantástico, isso faz a gente aprender muita coisa boa, que a gente acha às vezes que a gente está no topo e tem gente fazendo alguma coisa mais legal. E a gente faz isso com processos, né? A gente faz isso geralmente, poxa, eu quero ver como que é o seu contas a pagar, como é o seu reembolso aí. Quem nunca fez isso não sabe o valor que tem. E quando a gente começou a perceber o poder dos dados, né, logo depois daquela tarefa, daquela missão que a gente tinha de fazer a integração do CSC da Somos, que aí eu falei, poxa, eu tenho a ferramenta aqui agora, eu tenho todo esse tempo, o que eu vou usar ela? Vamos abraçar, vamos montar uma equipe, fazer a equipe sentar e analisar esses dados realmente com algum objetivo diferente do anterior. A gente percebeu que na análise daqueles dados, do que as pessoas faziam no CSC, que eu tinha que fazer bench interno. Incrível, 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 que eu tinha que fazer bench de capacidade de pessoas internamente. Se eu tenho, assim, nas empresas que são grandes, que os CSCs têm muitas células e as células têm muitas pessoas, você pega uma célula que tem 20, né, fazendo a mesma tarefa, por enquanto, 20, 30 pessoas, quando você analisa, os dados que a gente disse que a gente começou os primeiros a analisar referente, poxa, vamos analisar para performance, eu percebi que tinha gente a 90% de entrega e gente a 30% na mesma equipe. Sabe, a análise de dados é tão pesada, tão potencial, que eu não precisava, assim, simplesmente eu percebi que eu não precisava olhar mais para fora. Eu precisava olhar para fora talvez para ter uma expectativa, pô, que sistema que você usa, né? Mas se não é esse meu perfil, se é performance, se é análise de dados aqui, realmente eu consegui programar o que a gente quer com as equipes e desenvolvê-los também, tá? O Renato falou um negócio muito bem, quando a gente colocou no CSC, a gente também colocou e abriu, tá, Renato? A gente falou, poxa, cara, não, isso aqui é para tudo, é para desenvolver. Eu percebi nessa primeira super célula que a gente analisou aí, a gente chama de célula, por exemplo, o time de classificação e validação fiscal, por exemplo, eu percebi que a gente conseguia aumentar, se a gente equalizasse o conhecimento das pessoas daquela célula, pelo menos com treinamento, com que todos conseguissem, né, pudessem fazer a mesma quantidade de processos só por instrução, que eu aumentaria em mais de 30% a performance do time. Ou seja, dentro de casa, sem abrir, olhando as próprias pessoas, a gente percebeu que tinha um cara muito bom, que sabia tudo, e um cara que se esforçava, ficava com foco digital pesado, mas não realizava. Por quê? Porque pela própria ferramenta eu descobri que esse cara que era o pior falava com o melhor todos os dias porque ele perguntava o que fazer. Ele não tinha treinamento. Ele teve uma oportunidade de fazer, mas ele não era um cara que estava no nível que desejaria. Então isso é muito legal porque, cara,
eu poderia perguntar para a gestora, né, da célula, assim, como está seu time? Ela fala assim, ah, esse Joãozinho está ótimo, e aquele Joãozinho número 2 também está bem. Ela ia falar que os dois estão bem, totalmente intuitivo. E aí eu fui lá nos dados, né, como esse exemplo da primeira, e mostrei para ela que não estão bem, não. Até parece, mas olha a diferença de performance entre os dois. E aí, dali para frente, esse negócio dessa, sabe, de realmente tomar decisões baseadas nesses dados, virou um vício, porque isso a gente começou a análise em março de 20, em março de 19, desculpa, né, porque em 18 a gente se conheceu, fizemos a transição do CSC, e em março de 2019 até hoje não parou. Até hoje não parou essa análise que a gente tem para saber, poxa, o que esse time precisa para ele melhorar, né? Ou então, o que está acontecendo aqui dentro, baseado não só em perspectiva feedback, mas o que está acontecendo por trás realmente da máquina, que a gente precisa atuar. E esse negócio, cada vez mais, a gente descobre mais coisas. E a gente até parou um pouco com o foco daquilo que a gente tem como premissa, quando a gente fala, poxa, o que eu preciso robotizar, o que eu não preciso fazer? Não, a gente agora está indo para as pessoas mesmo, o que eu preciso fazer com as pessoas, baseado nessas comparações, para que seja melhor. Esse negócio vicia. E você, Renatão, conta aí um pouquinho. O que eu acho bem interessante quando você traz dados, né, para o jogo é que a gente, como seres humanos, a gente obviamente cria modelos mentais sobre pessoas, sobre processos, e qualquer coisa que vai acontecendo vai alimentando esse modelo. Então, no exemplo do Marcelo, tem aquele colaborador que, se eu perguntar para a gestora, ela vai falar que, cara, esse colaborador é excelente, mas porque ela já criou aquele modelo mental que pode ser meio que subjetivo, não é baseado, talvez, em dados reais. Eu tenho até um exemplo para trazer. Quando a gente migrou para o home office, o CSC foi a primeira célula a ser migrada. Então, no dia 17 de março de 2020, foi quando anunciaram que precisaríamos migrar para home office. No dia 19 de março, 100% da nossa equipe já estava em casa. E a gente fez essa migração com a segurança de que nenhum prato ia cair, porque a gente estaria acompanhando, a gente estaria próximo. Em conversas com outros gestores, a gente via as pessoas levantando a mão, olha, home office não funciona para minha equipe porque eu vi tal pessoa dando um like no Instagram às 14h. A gente levantava a mão e falava, para a gente funciona perfeitamente. Porque eu sei que mesmo se o cara entrou no Instagram para dar um like, ele conseguiu fazer as entregas, uma boa atividade digital. Então, quando você tira essa subjetividade, quando você começa a quebrar esses modelos mentais baseados em comportamento, ou aquele processo não funciona, aquela pessoa não funciona, você traz os dados para quebrar esses modelos mentais. Isso vai sendo de pouco em pouco. Você começa dentro de casa e vai fazendo isso com outros gestores e vai expandindo esse tipo de comportamento. E é bem legal quando você casa as duas coisas, né? Então, você precisa casar o conhecimento que você tem da sua equipe, que nem o exemplo que eu dei, né? De você conhece a equipe, você sabe se o comportamento está aderente ou não, e você também consegue trazer os dados que corroboram isso. Até trazendo o ponto que o Paulo comentou sobre o aumento da produtividade em home office, a gente teve um aumento de 7% nas 2 semanas após a migração. Um aumento perceptível que foi de 7%, em algumas pessoas até mais do que isso, em 2 semanas após migrar para o home office. E a gente tem os dados, que provam isso, que trazem esse contexto. Então, o processo de análise de dados, acho que o mais importante dele é esse ponto. Então, retirar a subjetividade, começa a falar em cima de informações reais, não em cima de achismos ou em cima de eu acho que tal coisa está acontecendo por causa disso. E não só sobre pessoas, mas sobre processos. Um trabalho muito legal que a Fink fez com a gente, pegando o gancho do que o Marcelo falou de benchmarks internos, foi exatamente isso. A gente virou o CSC e daí ficou com aquela dúvida. Caramba, será que as pessoas entenderam? Será que a nossa equipe está seguindo exatamente o que a gente tinha combinado, seguindo o nosso processo, o nosso fluxo? Então, a Fink desenvolveu na época o padrão da área, um gráfico simples de o padrão na área, e as pessoas embaixo daquela área. E a gente começou a olhar, não, colaborador A, realmente, o
processo dele não pode ser igual, porque ele faz outra coisa. Colaborador B, cara, por que está fora? Tinha que ser um processo, no mínimo, o padrão que a equipe está seguindo. E quando a gente ia ver, era porque aquele colaborador, e agora é um fato real, pegava um demonstrativo da Petrobras, se eu não me engano, que tinha 200 páginas, e ao invés de tentar passar por algum conversor de PDF para Excel, ficava copiando as informações. Então, quando eu via o comportamento, aquela pessoa ficava muito tempo em PDF e em Excel, totalmente longe dos outros da equipe, que não tinham que lidar com essa operadora de saúde, não tinham que lidar com a operadora da Petro. Então, pronto, melhoria contínua, que nesse caso foi muito simples. TI precisa de uma ferramenta que converta PDF para aquela pessoa. Resolvido. Então, isso que é o bom de você poder fazer essas comparações internas, quebrar esses modelos mentais e pegar esses dados para realmente ir quebrando todos os viés que o Paulo comentou. Hoje em dia, a gente ainda recebe alguns feedbacks de coisas que acontecem que são muito normais quando você não usa dados, né? Então, assim, você acaba... E eu falo isso daí muito para o time da Think, porque a gente já nasceu meio que a gente já nasceu na nuvem, a gente já nasceu digital, a gente já nasceu derivado por dados, e eu explico muito isso daí para o time, que quando a gente não tem dados, a gente acaba trabalhando através de sinais. E os sinais nos levam, às vezes, a julgamentos ou percepções totalmente erradas. Então, eu vou dar um exemplo de um dos nossos clientes que estava comentando que uma área que não usa Think falou para... Eles estavam em conversa entre os gestores e um dos gestores falou assim: não, porque eu vi meu funcionário dando like no Instagram 2 horas da tarde. Ele não está trabalhando. Cara, é um sinal. Você está trabalhando através de sinais. Você não está usando as ferramentas adequadas que poderiam te ajudar a te tranquilizar, porque muitas desses sinais, na verdade, eles são ruídos. Eles estão só poluindo a tua tomada de decisão, porque você está vendo pequenas partes, e quando você olha para o Big Data, você consegue olhar a tendência, você consegue olhar o histórico, você consegue entender com muito mais consistência se aquilo dali é um sinal ou se aquilo dali é um ruído, né? Da mesma forma que a gente vê, e a gente viu isso daí várias vezes acontecendo, questão de estudo de comportamento. Por exemplo, as melhores pessoas de uma determinada área normalmente são as pessoas que têm uma menor atividade digital, ou seja, ficam menos tempo no computador. E aí, quando o gestor olha para aquilo dali, ele entra em choque, como se fosse algo errado. E ele fala: não, mas aquele é o meu melhor funcionário, ele não pode estar com uma atividade digital tão baixa. Como se a atividade digital fosse só isso que fosse o trabalho daquela pessoa. E, na verdade, quando você tem um funcionário que ele é top performer, ele termina rápido o que tem que fazer e ele começa a dar assistência para outras pessoas, ele começa a fazer relacionamento com outras áreas, ele é mais participativo em outras áreas de conhecimento do que efetivamente ficar ali só no computador trabalhando no dia a dia. Então, é interessante a gente ver o quanto que os dados, eles como vocês colocaram, né? Eles são frios e a gente precisa ir aprendendo como interpretar esses dados, né? Pedro, conta um pouco, como é que tem sido essa interpretação com a experiência que você tá tendo?
Primeiro eu queria comentar o que você falou, que eu já passei por algumas conversas também sobre o tema da atividade digital, e é um contrassenso, né? Porque eficiência não é eficácia. Então, pode parecer simples, mas tem essa distinção também, né? Que não necessariamente fazer mais é fazer melhor. Então, tem que ter as duas coisas, né? Quando a gente fala fazer mais com menos, é fazer mais com menos e melhor também, né? Então, acho que isso tem a ver com o que a gente comentou. Desculpa, qual era a pergunta, Paulo? Eu fui comentar o que você falou. Não, comenta um pouco como é que tem sido o teu aprendizado nesse uso dos dados do Big Data, que tipos de insights que você tem visto nesse olhar mais de entender perfis e entender comportamentos. Legal. Três grandes coisas que me vêm à cabeça, assim, né, de informações que a gente tirou do trabalho com a Fink foram, o primeiro, o maior deles, o uso de planilhas em Excel, né? Então, o Microsoft, né, o Microsoft Office é a maior ferramenta de trabalho, cada vez vai ser menos, mas a gente busca olhar uso de planilhas com o mesmo nome. Então, isso normalmente mostra um processo que pode ser melhorado, né? Controle de saldo bancário. Então, por que isso não está na ferramenta que existe para controle, né, de conciliação bancária, esse tipo de coisa? Então, isso foi uma coisa que a gente sempre trouxe para discussão e seria impossível, né, sem ter o Big Data por trás. Você poder, como você falou, você poderia ter um sinal, uma percepção, um achismo, mas os fatos e dados aí fazem toda a diferença. O tema de análise de jornada, né, como o Renato comentou, relatórios para a tua operação, então a gente teve aquela customização para os tipos de perfil de uso e sistemas esperados para cada área. Então a gente vê correlações rapidamente, pessoas com perfil de supervisão ou gerência que usam mais ferramentas de comunicação, isso acaba sendo mais natural. Então, esse tipo de desvio a gente vai pegando também para analisar o tema da melhoria contínua, como ele falou aí. E a própria produtividade em home office mesmo, né? A gente, não produtividade, na verdade, mas até para ver o tema de saúde mental, assim, se não está ninguém trabalhando meia-noite, se está tudo dentro do horário esperado. Então, esse tipo de análise fica possível, que, do contrário, você teria que talvez avaliar quem está mandando e-mail mais tarde, mas com consistência no dados dá para avaliar mais. Então, foram as três grandes frentes que me vieram à cabeça aqui de comentar. Boa. Renato e Marcelo. Marcelo, começando contigo, fala um pouquinho sobre como que vocês desmistificam o pensamento que normalmente se tem, principalmente nesse momento onde se está tendo ampliações de novas unidades e compras de novas unidades. Hoje eu estava lendo que o CEO da Cogna está mirando nas universidades de medicina, já está começando a falar em novas aquisições para o segundo semestre. Como que você trabalha com o pensamento de eu estou aumentando a demanda, preciso aumentar meu time? Como que você monta essa estratégia? Paulão, cara, totalmente ligada à minha última fala. Por quê? Como a gente sabe que as empresas, né, que os nossos negócios vão nos cobrar performance eternamente, né, bom, compliance está lá parada, você tem que fazer, nossos prazos, nossos acordos, aquilo que a gente não pode deixar de fazer está lá, é sagrado, mas performance eles vão cobrar eternamente. Performance eu falo, cara, ou faça mais, né, com o mesmo, ou faz a mesma coisa com menos, e no nosso caso aqui você precisa fazer mais com o mesmo. A gente usa exatamente aquele modelo de saber como e quem da equipe tem que melhorar, né, tem que se nivelar aos outros, para que a gente sempre tenha capacidade de absorver. Então, em empresas como a nossa, que tem uma certa cadência, às vezes um pouco mais, um pouco menos, às vezes maior, às vezes menor, de aquisição, eu estou sempre monitorando, mapeando minhas células
E isso é todo mês, toda vez, não para. Desde aquele dia, desde a implantação, é contínuo, sempre mapeando para entender. Cara, eu tenho aqui, ó, tenho 6 pessoas fazendo o reembolso de despesas. O time vai lá com uma metodologia que a gente criou usando os dados. A gente faz um mapeamento de novo, velho e bom e antigo mapeamento interno, número, cara, tempo de atendimento, quantidade, o SLA que a gente vem atendendo, a nossa nota, o nosso NPS, a assertividade, a gente junta várias coisas, junta vários dados da Think e a gente descobre o que pode ser feito. Então, no final das contas, a gente descobriu que aquela célula, com ajuste, com treinamento, equiparando aquelas pessoas na capacidade, né, de fazer alguma coisa, eu poderia ter 17% a mais de execução ou 17% a menos de FTE. Fato. Numa empresa nossa, uma empresa como a nossa, que a gente, poxa, cara, os caras acabaram de falar que eles vão adquirir uma nova ferramenta. Quantas pessoas que são, ou uma nova empresa, quantas pessoas que estão vindo para lá? Poxa, mais 1.000? Eu já sento, faço a conta, faço, poxa, vão entrar 1.000 pessoas? 1.000 pessoas e mais 5 CNPJs. E aqui eu estou dando um número qualquer, pessoal, não tem nada a ver com informação, porque eu não sei do que se trata. Quanto impacta na minha performance? Poxa, esses 1.000 mais 5, 14% a mais de demanda eu vou ter. Acabou. No meu mapeamento, eu sei o quanto o meu time pode chegar, porque eu comparei eles, aí eu estou falando em todas as células. Então, na grande maioria das vezes que isso acontece, o nosso time, né, o meu time CSC, já não tem mais isso como discurso. Assim, eles não chegam no discurso nem para falar comigo, para que eu tenha que levar para a companhia e falar, pô, pessoal, infelizmente, cara, se vai chegar mais tanto aqui, eu preciso de crescer. É lógico, quando é uma aquisição gigantesca, não tem como, né? Se vem uma empresa com mais 100 CNPJs, 10.000 pessoas, aí vou ter que desenhar um capacity versus o que eu já tenho, mas constante é isso, a gente já tem mapeado, já tem desenhado, já tem feito o que a gente conseguiria absorver com os dados, aonde eu tenho que chegar para eu ter uma performance melhor, e se vem mais, eu estou preparado. Claro, poxa, se a gente fizer isso e daqui 6 meses tiver notícia de que isso não vai ter, poxa, eu não vou ter uma aquisição, esse meu capacity eu tenho que investir em outra maneira. Ou realmente eu reajusto a equipe, ou eu trago novos serviços, que é o que eu venho fazendo desde o início do mentoramento. Eu treino as pessoas que estão ruins, não é bem aquele discurso, não é que, poxa, esse cara tá ruim, eu vou jogar ele fora. Não, não. O que está acontecendo, cara? Eu vou lá, treino, eu elevo a capacidade do time, não tem perspectiva de compra de empresa? Beleza. Companhia, deixa eu pegar esse processinho que você está fazendo mal feito aqui, beleza? Todo mundo convencido, eu trago para dentro. Finalmente ninguém. A área que tirou o serviço, falou, cara, agora é com você. Obviamente que a companhia fala assim, cara, você não está fazendo mais, reajuste a equipe. Parece ser algo complicado, e mas se você pensar, é algo super natural. É claro que esse timing entre eu ter uma gordura de pessoas e a companhia me dar uma nova empresa para cuidar, cara, ele é dinâmico. Eu não consigo falar assim, vou ficar 1 ano aqui, não. A companhia vai me cobrar. Poxa, cara, você melhorou, não vai chegar nada aqui, readequa seu time. Mas, cara, é isso, Paulo. É assim que a gente trata aqui hoje, quando a gente tem essa performance, né? A gente adquire essa performance depois das análises e tudo que tem que fazer. E nos sobra esse espaço aí de capacity, cara. Boa. Renatão, conta um pouco aí o CSC da Rede Ímpar acabou virando o CSC da DASA, então agora vai ser um bicho bem maior e estão falando já em IPO, então as aquisições provavelmente vão continuar a todo vapor. Como está sendo a estratégia de vocês aí e como vocês estão usando dados nesse sentido? Legal de escutar o Marcelo falar, porque a gente vê que a gente está seguindo um caminho muito parecido, né? E a Cogna, com a quantidade de aquisições, fusões, integrações, então a gente vê que estamos seguindo um bom caminho de um bom exemplo. Hoje em dia, a gente tem uma certeza absoluta sobre a capacidade e a produtividade do nosso time. E quando a gente adquire um novo hospital, a gente faz um mapeamento do hospital, né? Um mapeamento de como estão os processos, a gente monta um as-is,
a gente principalmente entende os números desse hospital, porque nessa área hospitalar, o comportamento das operadoras impactam muito, das operadoras de saúde. Então, eu sei que Bradesco vai ser fácil de fazer. É uma operadora que paga no prazo, uma operadora que tem um comportamento padrão. Então, eu sei o quanto que a minha equipe consegue fazer de um faturamento de Bradesco. Eu sei o quanto de crítica dá o faturamento, eu tenho essa média. Então, quando adquire uma nova unidade e eu vejo que, caramba, legal, 60% desse hospital são de pacientes do Bradesco Saúde. Legal. Eu já sei que para aquele faturamento do Bradesco, daquela unidade, eu preciso de 0,8 pessoas. E eu já sei que no meu time de faturamento, e agora é um dado real, não cabe mais 0,8. Eu fiz a mensuração do mês passado e as 16 pessoas que fazem o faturamento das 9 unidades que estão neste momento trabalharam o mês passado por 19 pessoas. Então, trabalharam por 3 pessoas a mais. Aumento de hora extra, o alerta de burnout na Fink apitando. Então, assim, eu já sei que, para faturamento, neste momento, eu não consigo fazer mais com o mesmo. Eu estou subdimensionado. Mas quando eu exponho isso para a diretoria, eu tenho os dados para provar isso. É diferente de eu falar, olha, minha equipe está pequena, preciso crescer minha equipe. Por quê? Não, está chegando um novo hospital. Tá, mas me prova isso. Então, eu consigo provar. Eu consigo mostrar. Agora, contas a receber. Baseado no mês passado, eu tenho um espaço para 2 pessoas. Eu tenho espaço de 2 FTS. Então, caso chegue um processo de contas a receber, que analisando o comportamento de cada operador, analisando o tamanho do hospital, eu preciso de 1,5 pessoas, pode trazer. Traz o hospital para cá, eu vou analisar o quanto que ele está automatizado, o quanto que não está. Tem bastante fornecedor de automação no mundo hospitalar, que ele ajuda, por exemplo, mandar o XML de faturamento. Tem operadora que eu tenho que mandar na mão. Tem operadora que eu subo numa plataforma e ela manda para mim. Não, novo hospital é 60% manual. Opa, já refaço meus cálculos. Então, a gente mistura os dados que a gente traz do Fink, os dados que a gente traz de produtividade, de atividade digital, junto com dados de banco de horas. Eu preciso saber se faz sentido aquela pessoa com banco de horas muito alto. É porque eu estou vendo ali no Fink que ela realmente está trabalhando para ter esse banco de horas? Putz, ela está. Caramba, então eu preciso dar uma ajustada nisso. É a carteira dela o problema? É a carteira dela. Essa pessoa está com um monte de convênio de Brasília, e Brasília tem embaixada da Dinamarca, tem um monte de embaixada que é horrível de fazer o faturamento delas. Então eu vou ajustando. Então eu junto esses dados, junto com as informações mapeadas das novas unidades, e eu trago essa certeza. Então, eu consigo trazer o trabalho de 60%, você tem que ficar com 10%, porque eu não tenho no meu CSC esse processo, e assim vai indo. Então, são diversas fontes que a gente mastiga, que a gente trabalha, e a gente chega nessas conclusões. Assim como o Marcelo comentou, vai chegar um momento, que está muito em breve, que vai ser difícil fazer mais com o mesmo, mas eu vou ter certeza que quando eu falar não consigo mais com o mesmo, nesse processo eu preciso crescer, eu vou ter a segurança do número e a certeza que a diretoria também respeita esses números. Não, com certeza, que você já tinha me mostrado lá que você já estava com 3 a menos. Não, pode deixar, faturamento então vai ter que crescer a equipe. Então, ótimo ponto, o respeito ao número, ótimo ponto. O respeito ao número. Ele sabe que já está trabalhando com uma equipe que está sobrando espaço para nova demanda no dia a dia. E aonde está sobrando, já tem plano de um novo hospital que vai encaixar. E deixa eu perguntar uma coisa agora para o Pedro. Pedro, como é que você entende que tem que ser um novo perfil do PMO, baseado em tudo isso daí que você está vendo, tudo isso que você está estudando? Como que você desenha esse novo perfil? Legal, eu estou sempre comentando o ponto anterior, mas vou voltar na pergunta. Que um ponto legal que ele falou, eu acho legal a gente jogar uma luz, é sobre padronização dos processos, né? Então,
Tá vindo um cliente, pô, ele é 60% manual, não manda o XML do jeito que precisa e tal. Então, esse tipo de análise também, eu acho que é uma análise do nosso momento, né? Do momento do mercado, né? Que é fazer mais com menos, operação padronizada, pode parecer básico, assim, do Lean e tudo mais, mas não é... Tem um cliente, pode vir. Cara, como é que é o processo dele? O processo dele está padronizado de acordo com o nosso? Ó, se não tá, vou cobrar um pouco a mais. Então, tem um FTS para fazer dessa forma. Eu preciso, se não for dessa forma, é um outro combinado. Então, acho que esse tipo de análise também faz parte do que a gente está falando. Aí, voltando, então, à pergunta poderia dizer, o novo PMO, essa parte de gestão, a gestão da camada tática, né, que é o que o PMO faz, unir estratégia com operação. Tem alguns desafios. Um deles é esse, o PMO ágil, então tem cursos aí, mais cursos sobre a agilidade em nível de portfólio, fight levels, o Kanban, que eu sou bastante fã. Então, tudo isso tem a ver com esse mundo ágil, então acho que não é muita novidade. O tema que eu gosto muito, que eu trago aqui também, o tema da gestão da mudança. Então, o PMO ser menos, como é que eu posso dizer, comunicador de mudanças, e mais como que a gente pode olhar para baixo, falando a pirâmide de uma empresa de larga escala, né? Entender os anseios, comunicar o que a estratégia precisa para fazer as coisas acontecerem com todos esses olhares. Então, a agilidade, gestão de mudança, que também está conectada, né, com os princípios do Kanban, e esse muito forte do Big Data, né, do ciência de dados. Me lembro de 2014, assim, a tarefa era basicamente fazer relatórios. Então, você tem que fazer um relatório, você precisa de um analista. Então, tem que ter um estagiário para coletar o dado. Aí ia na obra, pega a planilha, manda por e-mail. É como se fosse uma área para fazer relatórios. Como eu falei no início, hoje em dia isso é inadmissível. Eu me lembro de um trabalho recente que a gente precisava gerar informação para um processo específico, e a gente parou um tempo, 4 horas, 8 horas, um tempo que a gente precisava tornar esse processo eficiente. Eu preciso extrair o dado, tem que ter tabelas relacionadas, tem que estar num software de BI para eu jogar de uma forma que eu pego o dado na semana seguinte, passa num processamento que vai durar 15 minutos, e isso vai sair na outra ponta. Então, eu acho que ser inadmissível perder tempo para fazer relatórios, porque as informações estão aí, a gente precisa ter essas capacidades para estruturar as tabelas de uma forma que a informação saia do outro lado, né? Então, isso sem contar a parte de, enfim, a informação que importa no fórum certo, mas o tema da perda de tempo para gerar relatórios, eu acho que hoje em dia, para a camada tática, né, para gerar informação executiva, a gente não pode se dar ao luxo com esse tema de fazer mais com menos. Gastar mais tempo fazendo relatórios é inadmissível. E para a gente finalizar, a gente está finalizando agora, estamos chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Eu queria abrir um pouco para perguntas do pessoal. E, enquanto isso, eu queria perguntar para o Marcelo. Primeiro, qual foi o insight mais curioso que vocês tiveram nessa jornada de dados? E segundo, o que é o perfil da nova diretoria de CSC para você, Marcelo? Paulão, eu vou te responder um pouco a mais. Você perguntou sobre os insights. Eu vou responder, e tem algumas coisas que são engraçadas quando a gente vê os insights. O primeiro, vocês já falaram sobre isso aqui, você inclusive falou. Naquele exemplo que eu dei de performance de uma célula, a primeira que a gente analisou, que a gente descobriu o mundo dos dados, falei, meu Deus do céu, que raio-x é esse? Estou vendo o cara, estou fazendo aqui uma tomografia computadorizada, estou vendo tudo. Eu citei para vocês, tinha uma pessoa, né, uma pessoa do nosso time com baixa performance e médio foco digital, e um cara com super alta performance. Primeiro insight, só para confirmar aqui tudo que foi dito. O cara com maior performance tinha um dos mais baixos focos digitais. Exatamente o que você falou, cara. Tá lá no estudo. A gente já apresentou isso junto, inclusive, se não me engano. A gente já conversou sobre esse assunto. Então, é incrível que pareça. Eu lembro quando eu fiz a primeira apresentação, nós fizemos a primeira apresentação para o meu vice-presidente, ele olhou o cara com pouco foco. Esse cara aí não presta. E era o cara que era melhor. Porque era exatamente isso. Esse cara, ele fazia as coisas de forma rápida, ele tinha um conhecimento tácito e explícito, ou seja, ele fazia as coisas
e o time acionava ele. Então, ele ficava metade no foco daquilo que tinha que ficar e metade ensinando o time. Apoiando o Impressionante. time, né? Cara, então assim, insight, mas na verdade, cara, pura verdade. Para você ver que não adianta exatamente como você falou, não adianta só perguntar pro meu time. Aquele cara ficou, eu vi ele ver uns 3 vídeos no YouTube hoje. Aí eu lembro que na brincadeira da apresentação para o meu time, né, a primeira apresentação, primeiro o time de performance me apresentou, eu falei, cara, isso aí tá errado, né? Não tá certo. Então checa, tá certo, vamos apresentar para o time agora, vamos apresentar para os gestores dessa célula. Eles não acreditavam naquilo. Eles falaram, meu Deus do céu, não pode. Eu falei, tá vendo? A gente crucificava quando o cara assistia um videozinho de 2 minutos no YouTube. Esse cara pode assistir o que ele quiser, ele pode alugar todos os streams possíveis. Bom, esse foi engraçado. E aí o outro, me desculpa, mas é realmente engraçado, é descobrir quantas pessoas dentro do meu CC estavam casadas. Por quê? Eram os que mais se falavam. Eram os que mais se falavam dentro, assim. Pô, tem essas 20 pessoas que se falam demais todo dia. O que acontece? Eles são casados. Em outras áreas, né? E casados. E que o Excel mais utilizado de todos, era a festa de final de ano. Festa de final de ano. Na festa E tinha final também de ano casamento da Maria, casamento do Antônio. Era o Excel mais utilizado. Aí eu falei, não dá para robotizar. Deixa o pessoal passar a lista de presentes. Não esquenta a cabeça, nós somos todos humanos. Agora, eu não sei se estão chegando perguntas ou a gente continua a conversar, porque tem Não, pode continuar. um negócio bem bacana e que eu queria ligar com o Renato falou de a gente ter a confiança, né, das pessoas, das áreas, de um presidente de uma companhia confiar mais na informação, porque qual que foi a primeira pergunta que os nossos presidentes de companhias fizeram assim que entrou o home office, né? A gente ganhou a consultoria Covid, que implantou home office em 24 horas, puta consultoria top de mercado. E qual foi a primeira pergunta depois de 1 ou 2 meses? Mas e aí, como está a performance da empresa? Como está a performance das pessoas? Cada diretoria, cada gestor foi saindo perguntando. O CSC eu não perguntei para ninguém. A gente pegou, fez uma análise da Think. Deu um trabalho, né? Porque não é tão simples assim, não é só estar lá escrito, esse cara está tudo bem, não. A gente fez uma análise versus volumetria, versus performance, versus atendimento, versus um monte de coisa, mas assim, ó, tá aqui. Nós estamos melhores. Mas tem uma baixa aqui de volume, né? Porque a gente entrou em pandemia, tudo parou, tudo deu aquela segurada. Eu falei assim, bom, mas por que nós estamos melhores? Porque eu coloquei mais gente de férias, então a gente atendeu com menos. Meu NPS aumentou porque eu estou atendendo com mais qualidade. Meu SLA diminuiu, por quê? Porque o cara está em casa, o que ele quer fazer? Ele quer destruir o trabalho dele rapidinho e acabar o trabalho bem, porque o NPS aumentou, e depois ele quer sair. Se ele trabalhava 6 horas e 15, ele fazia 5h30. E sabe o que eu vou falar para ele? Obrigado, está certo. Então, cara, isso, né, ligando ao assunto e você fala, cara, este é um dado extraído cientificamente, não é que eu estou achando que é defender aqui, são tão poucas as indagações, os questionamentos, lógico que tem um questionamento, os caras não vão falar assim, ok, acredito, vai embora, poxa, mas como? Me mostra mais, só que você só vai trazendo, só vai subindo, né? Você dá um deep dive, sobe e mostra, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, até que o pessoal fala, cara, fantástico. Obrigado e parabéns. E não fuja da última pergunta. Como para você é o perfil do novo A segunda gestor pergunta. de CSC? Boa, a segunda pergunta, é verdade. O antigo perfil dos gestores CSC era assim, o CSC vai ter folha de pagamento e contas a pagar, vamos colocar só isso, e contabilidade. Então, Pardi, você precisa pagar as contas em dia, não interessa o que aconteça, né? Você não pode atrasar a folha de pagamento e no contábil você tem até tal dia para encerrar o contábil. Esse era e sempre foi o perfil de quem faz a gestão CSC. Você tem um tempo, um período de execução, e os CSCs geralmente, né, todos nós aqui, são 30 dias, nós temos fluxos e ciclos de 30 dias, cada 30 dias a gente renova o nosso serviço, né, não é uma área que tem algo que eu faço em 6 meses, não, 30 dias você vai fechando, principalmente os financeiros, usando os meses do ano civil. Isso era a contratação, mas isso acho que já tem um bom tempo. Hoje em dia, cara, se você é líder de um CSC estruturado, um CSC que os gestores abaixo do líder CSC tomam muito conta do negócio, sabe? Sabem o que fazem, são técnicos
o suficiente para saber do dia a dia. Sinceramente, assim como o meu papel hoje aqui, e por isso que eu estou falando, é puramente tentar trazer inovação e liderar o time, que é um time que foi contratado, e a gente conversou também sobre o perfil, a gente sempre contratou, há anos atrás, né, profissionais que tinham como prioridade encerrar o seu mês, encerrar seu ciclo. Cara, você tem que fazer isso aqui certinho nesse tempo aqui. A gente não ia atrás de pessoas, cara, para um cara inspirador, um inovador, não. Isso aqui é recente, né? Hoje você tem que tentar transformar esse time. A gente tem que ser e transformar esse time, que era um time super pragmático para encerrar os fluxos mensais e as suas tarefas no SLA, para que eles se reinventem, para que eles esqueçam tudo que eles faziam antes, para que eles confiem nos dados que a gente leva para eles, para que eles olhem para o mercado, para que eles olhem para fora, aí quando vai se fazer bench de inovação, né? Mudou, cara. Hoje o meu papel, 40% do tempo, quando estamos em estabilidade, quando eu estou rodando os meses e um semestre sem integrações, sem muitas novidades, 40% do meu tempo é eu fazer com que o meu time faça melhoria e inovação constante baseado nos dados que eu tenho deles. Puramente. Boa. Se eu paro de fazer isso hoje, eu já não sirvo para onde eu estou. E você teve que aprender alguma coisa nova, Marcelo? Eu tive, como todo mundo tem, mas acho que o que eu mais tive que aprender não é eu quebrar a barreira do pragmatismo de saber, eu já sei como faz e é assim que é o certo, que é melhor. Esse porque, como eu falei, desde moleque, realmente, eu sou um cara que, pô, isso aqui é mais legal assim, isso aqui é mais legal assim, isso aqui é melhor assim. Mas o que eu mais tive que aprender é o que eu tenho que fazer com o meu time para que eles sejam assim. E isso realmente é algo que até hoje eu faço com eles, até hoje a gente discute, a gente brinca e fala, pô, time, vamos lá, cara, cadê? Tá Como 1-0 para mim. desenvolver, né? Exatamente. Acho que a maior lição que eu estou tendo até hoje é eu ser líder para isso. Não eu ser o cara. Pô, eu trouxe uma inovação, ó que bacana. Né? Não, eu quero ser líder para que eu traga todo o time. Eu sempre falo lá, pô, eu quero que essas 353 pessoas sejam inovadores. Né? A gente foca no líder, foca na liderança imediata, mas esta é a maior lição que eu tenho. É a maior. Não te falo que é dificuldade, porque quando você tem um time bom, tudo é legal, mas é o maior desafio que eu tenho hoje. É ser um líder coach, né? Para a inovação. Para a inovação. Para saber, cara, vamos mudar. Vamos fazer melhor. Analisa isso aqui, toma o bar. Não fica naquela pragmatismo antigo que a gente conversou. Ah, não, eu sei o que está acontecendo e vai ser assim. Não vai, não. Vai ser diferente. Renato, me ajuda a responder aqui. O Newton da Arteris perguntou aqui. Na implantação da solução da Fink, qual o nível de resistência da equipe gestores e como foi o nível de preocupação e resistência da área de RH sobre o tema? Olha, equipe e gestores baixo, uma resistência bem baixa. É fácil de apresentar o quanto que você... É até interessante isso, quando você consegue ser mais humano por causa de uma ferramenta que faz o que a Fink faz, porque um gestor de melhoria contínua, eu já fui chamado de cavaleiro do apocalipse no passado, porque por onde a minha equipe passava ia ter corte, ia ter redução, ia ser um negócio bem frio, sabe? Então, você tem uma ferramenta onde você mostra os dados para os gestores, isso humaniza mais o processo, além de trazer mais segurança, então é bem recepcionado. RH e TI tem sim um pouco de resistência no começo. É necessário aí tanto a área que quer implantar, quanto a Fink gastar um pouquinho de saliva na discussão. RH acaba tendo medo de N temas, agora com o assunto de LGPD, o TI também acaba se envolvendo e ficando preocupado. TI acaba tendo medo com segurança de dados, mas não foi algo que atrasou em nada a implantação da Fink, pelo menos na Ímpar ou na DASA, e também no GPA. A gente começou a conversar com a Fink, acho que em uns 2 ou 3 meses antes do nosso P1, né, do nosso primeiro dia de operação, e no primeiro dia de operação a Fink já estava implantada. Então tem um pouco de resistência, é necessário um pouco de paciência e saliva,
mas nada que impeça a instalação da ferramenta. Pedro, me ajuda aí a responder a pergunta do Felipe. Legal. Como fazer mais com eles na relação tempo de desenvolvimento, aplicação do software, versus tempo de documentação, a parte de burocracia? Legal. Parece um pouco off-topic, mas acho que tem a ver com o que a gente está falando, né? O contexto de desenvolvimento de software. Eu pensaria assim, número 1, indiscutivelmente, documentar só o que precisa, né? Então, isso me dói, até eu trabalho um pouco com o desenvolvimento de software, me dói fazer algo que depois ninguém usa, né? Então, de fato, de longe, a principal coisa é focar na eficácia, né? Aquilo, focar no que é de fato necessário. Então, depois de você fazer um deploy de alguma coisa e ninguém usa, é de fato o maior desperdício. Do ponto de vista de eficiência, medir o fluxo como um todo, e aí você pode usar até técnicas do próprio Kanban, né? Quanto tempo de fila, quanto tempo trabalhando, quanto tempo desenvolvendo, lead time de cada fase. Ou próprio, usando o próprio exemplo do Flink, né? Captura de tempo, né? Em software de desenvolvimento, em softwares de documentação. Mas eu olharia esses dois aspectos: eficácia, né? Documentar só o que precisa, e cada vez mais buscar, né? Parece pedante falar assim, né? Pior coisa é você fazer eficiente, aquilo não precisava ter sido feito, mas dói. Fazer o que não precisa dói. Então, documentar o quanto mais, de forma mais ágil em ciclos curtos possíveis, né? Do ponto de vista de medição, medir a eficiência do fluxo como um todo. Eu vou complementar para ajudar nessa resposta. A gente tem um cliente que é um banco gigante e que o time de tecnologia são 4.000 pessoas, se não me engano, 2.000 pessoas. E eles fizeram uma análise de quanto tempo que os desenvolvedores, de acordo com o cargo de cada desenvolvedor, quanto tempo que eles gastavam nas ferramentas de desenvolvimento e quanto tempo que eles gastavam nas ferramentas de gestão. E eles começaram a trabalhar com os outliers. Putz, esses desenvolvedores aqui estão gastando muito tempo em ferramenta de gestão, ao invés de gastar tempo efetivamente com as ferramentas de desenvolvimento, né? E isso daí ajudou demais assim a entender que, dependendo do tipo de gestor que você tem, ele pode te demandar muita tarefa de controle, muita tarefa ali que você tem que ficar reportando. Dependendo do perfil de profissional, você consegue entender pelo tempo que ele gasta em determinadas ferramentas, o nível de maturidade daquele profissional, porque hoje em dia a gente, principalmente quando a gente fala de escala, né, a gente está contratando muita gente, e uma coisa é o que está no currículo, outra coisa é o que está na prática, né? Então, você conseguir analisar, inclusive, o nível de uso de determinadas ferramentas, o quanto que isso daí te ajuda a fazer um proxy relacionado aos perfis e se esses perfis estão adequados ao papel e responsabilidade que a pessoa tem. Então, até aqui na Fink, a gente teve há 2 semanas atrás, a gente analisando a ferramenta e a gente percebeu que 4 pessoas do time de desenvolvimento saíram do perfil desenvolvedor para o perfil relacionamento. Por quê? Porque elas passaram a última semana inteira em reuniões em cima de reunião. E aí a gente chamou o pessoal e falou, cara, o que está acontecendo? E eles falaram, cara, muita reunião aqui e eu não estou conseguindo desenvolver. Só que nem eles tinham percebido, porque é meio que natural, você vai sendo envolvido nas reuniões, vai sendo envolvido, e quando a gente viu, a gente falou, caramba, tem 4 desenvolvedores aqui no nosso time que estão com excesso de reunião, estão saindo de uma reunião e entrando em outra, e não estão conseguindo ter tempo para desenvolver. E aí é uma conversa com a gestão para a gente falar, cara, vamos diminuir, temos que dar uma diminuída para o pessoal conseguir trabalhar, senão... Né? E acontece daí de tempos em tempos de você usar dados nesse sentido
te ajuda muito. Pessoal, queria agradecer a todos por esse super bate-papo. Espero ter mais bate-papos assim, a gente fazer com outros temas super ricos. E queria deixar aí uma palavra final para vocês, para o pessoal que ficou assistindo a gente aqui. Qual que é o recado final que vocês têm com relação a fazer mais com os mesmos e com relação a mindset de dados? Pedro, pode começar. Valeu. Vou comentar o que eu queria ter comentado, que eles falaram do vício, né? E o que está por trás do discurso de cada um quando você olha o dado, você leva ele para algum contexto para tomar decisão e tem alguém sempre olhando o dado, querendo melhorar. Então, eu ia deixar o tema da melhoria contínua aí como, para mim, o fator chave, porque essa paixão pela melhoria que pega o dado como aliado para fazer acontecer. Mas o pano de fundo disso eu acho que é o tema da melhoria contínua baseada em dados. Então, vou construir a fase completa, mas o Renato e o Marcelo talvez possam concordar que sem isso, sem alguém olhando, sem a cadência do processo, sem os fóruns corretos para a gente levar a tomada de decisão, as mudanças não aconteceriam. Então, me veio isso à cabeça, eu fecharia com isso. Paulo, obrigado aí novamente pelo convite. Renatão? Pegando o gancho do Pedro, realmente retirar a subjetividade das suas análises, realmente utilizar de modelos de verdade, não modelos mentais, utilizar de dados, informações, se alimentar disso para poder chegar numa conclusão. O que você falou, Paulo, de ruído e sinal é exatamente isso. Tipo, tem que conseguir diferenciar o que é um simples ruído e o que é aquilo que realmente vale a pena você gastar um esforço, você gastar um tempo de uma equipe de melhoria para poder correr atrás. Muito obrigado pelo convite, foi muito legal esse papo. Prazer, Marcelo, prazer, Pedro, valeu todo mundo que assistiu. Foi muito legal, obrigado. Marcelão, para encerrar. Legal, prazer também todos vocês aí. Paulo, muito fácil, cara, muito fácil falar sobre essa questão de análise de dados, né, e o quanto isso é importante, cara. Google, Facebook, Amazon, os três são o que são porque começaram analisando dados, cara. A gente não precisa ficar fazendo muito mais ideias aqui. Os três são o que são, porque os três começaram com a perspectiva de quanto mais dados eles obtêm, mais eles conhecem as pessoas, mais eles fazem o que eles querem. É uma abordagem diferente? Mas serve para a gente. Quanto mais dados a gente tem, maior e melhor são nossas análises. Quem está pensando em fazer, está perdendo tempo, tem que ir atrás. É bacana. Fala com a gente, fala com o time da Fink, fala assim, pega mais experiência para saber o quanto isso é valioso, né? Não perde tempo, não. A gente que já passou por isso, que já sofreu, já conquistou, poxa, a gente pode ajudar. Vai ser sempre legal isso. Já está com bastante calo, né? Sem dúvida nenhuma, bastante calo e pouco cabelo sobre isso. Obrigado, pessoal. Valeu. Uma boa noite para todos e a gente vai publicar esse videozinho no YouTube para depois a gente poder compartilhar com outras pessoas que não puderam participar hoje. Legal, foi bom mesmo. Obrigado também, agradeço. Valeu, Grande pessoal, abraço. muito Tchau, obrigado. tchau. Tchau, tchau.